Querido amigo, hoje nós vamos estudar o segundo parágrafo do capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos estudar 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 12. Eu repito, se você tiver condições, abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8, 9, 10, 11 e 12. O que Pedro está tratando nesse parágrafo tão importante são as orientações para uma vida cristã abençoada. São os deveres e os privilégios de uma vida cristã autêntica. Eu creio que você que está me ouvindo agora, que é um cristão, você quer ter essa vida abençoada, você quer viver esse cristianismo autêntico. E também eu creio que você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas me está ouvindo agora, você também deseja ter essa vida bonita, essa vida tranquila, essa vida em que você percebe a boa mão de Deus. E Pedro então nos dá algumas orientações, algumas dicas muito práticas de como viver essa vida abençoada por Deus. Mas é interessante que ele coloca agora essas orientações não mais para os servos, não mais para a nossa relação com as autoridades, não mais uma orientação específica para as senhoras casadas, não mais uma orientação específica para os homens casados, mas agora ele dá uma orientação para todos, e isso até envolve aqueles que ainda não são cristãos. Se nós queremos ter uma vida abençoada por Deus, todos nós devemos seguir esses conselhos de Pedro. Na verdade, a vida do cristão se expressa não só no que ele diz, mas também naquilo que ele faz. Na verdade, a vida de qualquer pessoa se expressa não apenas nas suas palavras, mas também nas suas atitudes. Então, Pedro enumera aqui nessa passagem alguns deveres e alguns privilégios de uma vida autêntica, de uma vida que pode ser abençoada por Deus. No versículo 8, por exemplo, ele diz que nós devemos ter algumas atitudes éticas muito corretas uns para com os outros. E como eu disse no versículo 8, ele reenfatiza, sede todos. Então, é uma palavra que é extensiva a todas as pessoas se buscam essa vida abençoada. Pedro, então, enumera a continuação de um conjunto de virtudes e de deveres fundamentais para que haja harmonia em qualquer tipo de comunidade, ou na relação do cidadão para com os governos, ou na relação no casal entre um homem e uma mulher, ou na relação na família, isso é, entre filhos e pais e filhos, ou na relação entre os membros de uma comunidade cristã. Enfim, todos nós devemos ouvir essas orientações, conhecer essas orientações e viver assim, para que tenhamos uma vida abençoada por Deus. E os princípios aqui são princípios gerais. Nós devemos ter o mesmo sentimento, isso é, viver em harmonia, devemos ser compassivos. E é interessante que compassivo aqui para Pedro, ele usa uma palavra no original, é a palavrinha sympathos, isso é sentir junto com a pessoa. É uma ideia que é muito popular entre nós, é calçar os sapatos do outro, sentir com o outro, isso é ser compassivo. E ele fala também que nós devemos amar fraternalmente. Isso é, o mandato do amor não está limitado ao sexo, à posição social, política ou religiosa. Amar como se amássemos um irmão, sendo inclusive misericordiosos. Isso é, ter um coração terno, um coração aconchegante para receber os outros, sendo humildes uns para com os outros. Enfim,
nós temos que viver essa vida em sociedade, em comunidade, para que tenhamos a bênção de Deus. Pedro também nos fala que, para viver assim, devemos recusar o mal. O cristão tem recursos para confrontar a maldade. E você, meu amigo, que ainda não aceitou a Jesus Cristo, pode pedir do Senhor Jesus esses recursos para enfrentar a maldade, para vencer o mal com o bem. E o bem só está na pessoa de Jesus Cristo. Pedro está nos dizendo que o revanchismo, a vingança, a ira, não vão ajudar as nossas relações pessoais. Nós, sim, devemos bendizer e não maldizer. Devemos bendizer até abençoar aqueles que nos perseguem. Por quê? Porque em tudo isso nós devemos agir como refreando a nossa língua do mal. Quando fazemos isso, nós estamos selando os nossos lábios do engano. Nós estamos nos afastando do mal. Nós estamos praticando o bem. Então, essa é a recomendação geral do apóstolo Pedro. E no fim ele diz, busque a paz, siga. Quando nós vivemos assim, realmente nós temos uma vida cristã abençoada. E o título para o nosso estudo de hoje é exatamente esse, a vida cristã abençoada. Eu repito, com base em 1ª carta de Pedro, capítulo 3, 8 a 12, o título do nosso estudo é A Vida Cristã Abençoada. O que nós temos aqui são verdades práticas. Pedro escreve a uma audiência determinada e específica. Sem dúvida, a transcendência da sua mensagem vem e tem valor até para os nossos dias. E é importante que nós entendamos, então, que o princípio que nós temos na palavra de Deus é um princípio eterno. Porque é importante que você, meu querido ouvinte, entenda uma coisa. A palavra de Deus, quando ela é interpretada através de princípios, ela atinge o ser humano em qualquer época. Tanto isso é verdade que, no texto que nós estamos estudando hoje, 3 versículos do texto fazem parte do Salmo 34, versículos 12 a 16. Agora, o Salmo 34 foi escrito na época dos reis, isso é, 1000 anos antes de Pedro. É interessante como Pedro, então, usa uma palavra que é de Deus, porque é palavra eterna, para aplicar aquela situação daquelas comunidades que estavam dispersas pela região do Império Romano. 1000 anos depois. E agora, 2000 anos depois, eu estou aqui exatamente usando essa mesma palavra, porque é uma palavra eterna, ajudando você a se colocar diante de Deus e padronizar a sua vida com uma vida cristã abençoada. O princípio, então, que nós extraímos desse texto é o seguinte: todo cristão pode experimentar uma vida abençoada cumprindo as condições que Deus requer. Eu repito, todo cristão pode experimentar uma vida abençoada cumprindo as condições que Deus requer. Nesse texto, nós vamos encontrar 3 condições para termos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós encontramos a primeira condição para essa vida abençoada, que é trocarmos as más pelas boas atitudes. Trocarmos as más pelas boas atitudes é a primeira condição para essa vida abençoada. Os versículos 8 e 9 eu leio para você agora. Finalmente, sede todos, de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo ou abençoando, pois para isso mesmo fossem chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Quais são as más atitudes? As más atitudes é o orgulho,
é a dureza de coração, é a vida dura contra aqueles que falham conosco, é não sermos misericordiosos, é dar o troco para aqueles que fazem o mal conosco, é amaldiçoar e não abençoar. Enfim, você sabe muito bem quais são as más atitudes. E o que Pedro recomenda, o que a palavra de Deus recomenda, é que agora você mude de atitudes e seja o quê? Seja uma pessoa de bom ânimo, de igual ânimo, isso é, que tenha harmonia. Paulo nos diz lá em Efésios capítulo 2 e também em Filipenses capítulo 2, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, em Efésios 2, que nós devemos ter esse coração quebrantado, esse coração que pensa primeiro no outro e depois em você mesmo. Nós devemos ser compadecidos, nós devemos ser fraternalmente amigos. A amizade em qualquer relacionamento deve ser uma amizade baseada na fidelidade e na lealdade. Devemos ser misericordiosos. Misericórdia é aquela ação que você faz contra alguém que se fez culpado para com você. Isso é, envolve o perdão. Humildade envolve você ceder os seus direitos, deixando os seus direitos nas mãos de Deus. E aí no versículo 9, então, ele diz que nós devemos pagar não mal por mal ou injúria por injúria. Antes, nós devemos ter uma atitude contrária a quem nos faz mal e a quem nos injuria. Como é que eu devo tratar? Com amor, com misericórdia, com bondade, com humildade, tendo compaixão. Mas Pedro vai mais além, abençoando essas pessoas. E aí ele diz, por que você deve agir assim? Porque para isto mesmo nós fomos chamados. Por quê? Porque Deus quer nos dar a sua bênção por herança. Querido irmão, querido amigo, querido ouvinte, você quer ter essa bênção como herança? Haja dessa maneira. Agora, como agir dessa maneira? Somente na força e no poder do Senhor. Somente quando o Espírito Santo habitar na sua vida e você deixar que Ele conduza a sua vida, você terá essa condição. A segunda atitude para que tenhamos uma vida abençoada é basearmos a nossa conduta nas Escrituras Sagradas. Então, nos versículos 10 e 11, Pedro, então, cita aquele salmo que nós já mencionamos, o Salmo 34. E ele diz assim, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o bem, busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. O que é refrear a nossa língua do mal? Ora, é ter em nossas palavras, em nosso vocabulário, palavras, conversas que apenas edifiquem aqueles que estão ao nosso lado. Quantas e quantas vezes nós usamos as nossas bocas, as nossas línguas, as nossas palavras para destruir, para difamar, para fofocar. Você sabe bem o que é isso. Mas o que Pedro está dizendo é que eu devo refrear a minha língua. Agora, essa palavra refrear, você sabe que ela nos remete a uma imagem de um animal domado. Nós colocamos freio aonde? Na boca dos cavalos, isso é, nós dirigimos a sua vida, a sua conduta, fazendo o quê? Refreando a sua boca, colocando freio na sua boca. E o que a Bíblia está dizendo para nós, com essas palavras de Pedro, e também já tinha falado conosco através do livro de Tiago, é que nós devemos refrear a nossa língua, devemos conduzir a nossa vida controlando a nossa língua. Quando fazemos isso, então, nós estamos andando corretamente diante do Senhor.
Nós vamos atrair as bênçãos do Senhor para uma vida bonita, por uma vida correta que estamos vivendo. Uma segunda recomendação é que eu devo me apartar do mal. Não apenas me apartar de falar bobagens, mas me apartar de fazer bobagens, de viver uma vida descontrolada. E a imagem que surge aqui é aquele rapaz que, tendo uma grande herança, pediu ao seu pai o quê? Me dê liberdade. Eu quero usar a minha herança para fazer o que eu bem quiser. Se afastou do seu pai. Ao invés de se afastar do mal, foi para o meio do mal. E a Bíblia diz lá em Lucas que ele gastou todo o seu dinheiro sendo um homem, um jovem devasso. O que nós podemos pensar nos dias de hoje? Um filho que sai da casa dos pais e se envolve com amizades dolosas. Então se envolve com bebida, com vícios, com drogas, com sexo, querendo aproveitar a vida. E o que Pedro está dizendo é que jovem, homem, mulher, senhor, enfim, aparte-se do mal. O mal atrai muito mais. Por quê? Porque a nossa antiga natureza é uma natureza que procura se afastar de Deus, procura viver uma vida longe de Deus, independente de Deus, desobedecendo a Deus. Foi essa atitude que nós recebemos desde que os nossos pais decidiram ouvir a Satanás e não a palavra de Deus. Portanto, há essa recomendação. Saia desse mau caminho. Saia desse mau caminho. Não só na prática, mas no desejo interior. Afaste do mal. E aí Pedro então recomenda que nós devemos fazer o quê? Buscar a paz. Buscar a paz é ser pacificador, que é uma das bem-aventuranças que o Senhor Jesus diz que o cidadão do reino vai receber se andar de fato buscando em primeiro lugar a sua justiça, o seu reino. Quando nós somos pacificadores, nós temos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Chegando já ao final do nosso programa, no versículo 12, nós encontramos então a terceira condição para vivermos uma vida abençoada, sabendo então que Deus é exigente. Essa é a terceira condição para uma vida abençoada. É saber que Deus é exigente. Veja o versículo 12, eu o leio para você. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Querido amigo, querido irmão, nós podemos conquistar o alvo de uma vida abençoada quando nós obedecemos ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele nos vê, Ele nos ouve, e Ele age em resposta à nossa conduta. Recebemos a bênção do Senhor por herança, como nós lemos no capítulo 3, versículo 9, nós recebemos essa bênção por herança. Isso é, uma bênção de uma vida abençoada. Os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas súplicas. Os seus olhos estão vendo as nossas necessidades. Você quer ter uma vida abençoada? Busca o Senhor, ande corretamente, afaste-se do mal e saiba que Deus está atento para você. Mas, ao mesmo tempo, há essa advertência. O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. O Senhor nos vê, o Senhor nos observa. E essa, então, é a terceira motivação para termos uma vida cristã abençoada. Quero concluir esse estudo dizendo que nós recebemos essa bênção se andamos corretamente diante do Senhor. É correto desejarmos ter uma vida abençoada? Sim, não há problemas, desde que saibamos que a verdadeira bênção vem de Deus. Agora, para conseguirmos essa vida abençoada, é necessário obedecermos essas condições. É necessário nos esvaziarmos
e deixar que Deus controle a nossa vida. Se não andarmos corretamente, teremos o rosto de Deus contra nós. Qual é a solução? Pedir que o Senhor nos encha constantemente do seu Espírito Santo, para que possamos ter vidas que glorifiquem o seu nome, que sejam benéficas para aqueles que convivem conosco, que sejamos cheios do Espírito, para que o Senhor seja honrado e glorificado. Querido amigo, que Deus te abençoe nesse propósito e nessa caminhada. Um grande abraço e até o próximo programa.